Você, jovem, que corresponde a pelo menos 30% da audiência desse canal de vídeos, eu quero conversar com você. Muito provavelmente você está assistindo esse vídeo através da tela de um iPhone e eu sei por que você está fazendo isso. Afinal de contas, eu estudei você, estudei o seu comportamento de coletivo para entender por que você optou por um smartphone da Apple. E acredite, você não está sozinho nessa. Jovens de todo o mundo adotaram em massa o iPhone para chamar de seu ou ter um smartphone com o qual pode consumir conteúdos, produzir conteúdos, mandar memes e acessar a internet, compartilhar mensagens e arquivos pelas redes sociais, enfim, toda e qualquer atividade em um dispositivo eletrônico. E isso acontece por fatores que foram estudados e que determinam não só que a Apple venceu junto aos mais jovens, mas também que o iPhone vai ter uma longevidade de mercado bem interessante, porque afinal de contas construiu um público consumidor que vai dar longevidade para o dispositivo nos próximos anos. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Android na mão do jovem virou meme. Sim, o adolescente ou a geração Z está fazendo bullying com o coleguinha que tem um smartphone com sistema operacional do Google, porque é coisa de velho, né? É coisa de gente cringe. É coisa de quem passou dos 40. Isso para o jovem que tem lá os seus 15, 16 anos. E eu posso falar sobre isso com certa propriedade. Eu tenho contato com alguns jovens dentro dessa faixa etária, a galera que é a geração Z, e a maioria tá com iPhone, mesmo que seja o iPhone 11, mesmo que seja o iPhone SE. Tem gente que ainda é feliz com iPhone 8 e iPhone XR. E eu recomendo que esse grupo mude de smartphone, se possível, porque senão vai ficar esquecido no churrasco da vida, sem atualizações do iOS, porque tanto o iPhone 8 quanto o iPhone XR serão abandonados nas atualizações das grandes versões do sistema operacional da Apple. Mesmo assim, a gente pode até entender como um dos motivos para o jovem utilizar o iPhone hoje é a questão econômica. A gente sabe que o iPhone é caro, inclusive e principalmente nas novas gerações. Mas se a gente colocar na balança, alguns modelos do iPhone não são tão caros quanto os principais modelos Android disponíveis no mercado. É claro que se você apelar para o mercado de importação, você ainda pode ter preços mais competitivos para um Xiaomi 13 Ultra ou para um Galaxy S23 Ultra, mas colocando em pé de igualdade esses modelos, fica fácil concluir que o iPhone 13, por exemplo, não é tão mais caro que um Galaxy S22 ou S23 e entrega uma relação custo-benefício melhor para os jovens. Não estou dizendo que é barato, só estou dizendo que não é tão mais caro. O outro fator, e talvez o principal motivo para o jovem escolher o iPhone, e não é pouco público que eu estou falando, pelo menos 87% dos jovens nos Estados Unidos utilizam um iPhone hoje, e no Brasil esse comportamento se replica mesmo que o jovem gaste menos no modelo mais acessível ou das gerações anteriores, é o uso das redes sociais. Esse é, com certeza, o principal motivo para um jovem utilizar um iPhone nesse momento, porque existem os efeitos práticos da utilização de smartphone da Apple, tanto na interação das redes sociais, como principalmente na produção de conteúdo para as plataformas de fotos e vídeos. Isso é um efeito histórico. Há muito tempo que a gente sabe que o iPhone se comporta melhor no Instagram e no TikTok do que qualquer smartphone Android. Tenta capturar uma foto, um vídeo ou um Reels no Instagram a partir do aplicativo do Instagram com um smartphone Android, seja ele o melhor smartphone Android que você tiver. E aí, faça a mesma coisa com o iPhone e perceba as diferenças que são tangíveis e muito claras para quem trabalha com os dois tipos de dispositivos. E como os jovens utilizam muito essas plataformas para produção de conteúdo e não apenas para consumo, e a gente bem sabe que hoje a maioria dos adolescentes estão utilizando justamente Instagram e TikTok
inclusive para comunicação rápida com os amigos, até porque é uma forma de se livrar do mesmo ambiente que os pais estão utilizando nas plataformas digitais hoje. Sim, o jovem nos comunica tanto pelo WhatsApp, porque sabe que pai e mãe estão no WhatsApp, e o direct do Instagram é uma via mais privada para os adolescentes. Então essa utilização massiva das redes sociais faz com que os jovens acabem utilizando mais o iPhone, ou que adotem o iPhone como um smartphone principal para essas interações. Tem alguma coisa que o Google pode fazer para melhorar a experiência do Android nessas plataformas? Bom, trabalho de otimização, né? Conversar com os desenvolvedores para otimizar melhor os aplicativos para que o Android entregue melhores resultados de câmeras. Por último, mas não menos importante, aí tem o comportamento de manada, né? O comportamento de grupo. O ser humano não só se adapta ao meio, mas também se adapta ao grupo ao seu redor. É algo mais do que natural, e isso acontece em diferentes países, diferentes cidades, em diferentes faixas etárias. O ser humano, o indivíduo, se adapta ao meio para ser aceito pelo coletivo e ser inserido pelo coletivo. Então, quando um jovem olha para o colega, vê que ele tem uma boa experiência com o iPhone em diferentes aspectos, não apenas nas redes sociais, mas nas comunicações, nos chats, navegação na internet, enfim, todas as plataformas que ele vai utilizar no smartphone, é mais do que natural que este adolescente acabe adotando o dispositivo da Apple para chamar de seu. Então dá para dizer que a Apple venceu junto aos jovens, e isso vai fazer com que o iPhone tenha uma longevidade muito interessante dentro desse público, junto a este mercado consumidor, que é o futuro do mercado de consumo. O jovem de hoje é o cara rico de amanhã. Não, isso na verdade é o nerd de hoje, é o cara rico de amanhã. Tem uma música que fala sobre isso. Mas enfim, quem é adolescente hoje vai se tornar o adulto, obviamente, no futuro, e vai ser o principal público consumidor dentro do mercado de consumo, dentro dos eletrônicos de consumo, e com isso a Apple garante um bom público, um bom mercado para o futuro e capitaliza já de forma prévia em relação às vendas. Isso não quer dizer que o Android está fadado ao fracasso, até porque, junto ao grande mercado de smartphones, ainda tem 80% de concentração nas vendas. Mas no futuro esse quadro, não digo que vai ter uma virada, mas com certeza uma mudança mais enfática vai acontecer. A Apple com certeza vai avançar nesse segmento e vai garantir um número maior de vendas pela própria amostragem de presente, e com isso a gente tem a construção de uma cultura de consumo que leva a crer que o iPhone vai ser um smartphone com maior presença de mercado fatalmente daqui a uns 10 ou 15 anos. Não é exercício de futurologia, são apenas os dados apresentados. Se você quiser saber mais sobre esse comportamento do jovem em relação ao consumo do iPhone, é só você clicar no link do artigo que eu publiquei lá no meu blog pessoal, o eduardomoreira.com.br, que fala mais sobre isso, e é uma pauta interessante para trazer nesse canal de vídeos do targethd.net.